Queridos, dando continuidade ao nosso momento de celebração, nós vamos estar hoje concluindo uma série de mensagens que iniciou-se há um mês atrás, onde estamos trabalhando os 5 pontos da Igreja Multiplicadora. Visão essa iniciada há cerca de quase 3 anos atrás, aqui na nossa igreja. Visão essa de missões nacionais, Convenção Batista Brasileira, material nosso. Então, hoje nós estamos concluindo, trazendo a temática voltada para a compaixão e a graça. Vamos relembrar os 5 princípios que são trabalhados na visão da Igreja Multiplicadora. Vamos ver se os amados irmãos se lembram. O primeiro, oração. Segundo, tá muito fraco. Segundo, evangelização discipuladora. Terceiro, quarto e quinto, compaixão e graça. Esses 5 princípios nós observamos na trajetória de Cristo aqui conosco. Cristo foi um exemplo em oração. Cristo foi um exemplo em formação de discípulos, formação de liderança, plantação de igrejas e compaixão e graça com todos aqueles ao qual o Pai o enviou. Em determinado momento, em um discurso que ele estava afirmando, ele disse que as ovelhas que o Pai o enviou, de maneira nenhuma ele a lançaria fora. Então esses 5 princípios nós evidenciamos no ser de Cristo, enquanto pessoa habitando conosco. E o desejo dos nossos corações e do meu coração é que esses princípios estejam solidificando-os no nosso coração, para que nós tenhamos desejos, primeiro, de orar, de apresentar a Cristo a nossa vida em oração. O segundo, nos relacionarmos com pessoas, para que assim possamos fazer discípulos, para que assim nós possamos multiplicar o amor de Deus na vida de outras pessoas. Consequentemente, tendo mais discípulos, nós poderemos plantar igrejas, formando líderes. E que o somatório disso tudo é ter um corpo saudável, que mantenha a compaixão e a graça com aqueles que lá estão. Cristianismo, Igreja Multiplicadora, não é um programa, é um estilo de vida. É um estilo de vida que eu adoto para o meu ser, entendendo que eu preciso orar, entendendo que eu preciso discipular, levar pessoas ao reino de Deus, não convidando para a igreja, mas sendo a igreja para ela, ajudando na plantação de novas igrejas, de novos templos, de novas instituições religiosas que vão ser utilizadas para alcançar mais vidas.
formando líderes e tendo compaixão e graça. Amados, de acordo com a Bíblia, a compaixão é um sentimento de profunda empatia pelos outros. Pessoas que estão sofrendo, oprimidas, doentes e necessitadas. Compaixão não é pena. Compaixão não é olhar para alguém que está passando por uma dificuldade e dizer: poxa, se eu pudesse te ajudar, eu ajudava. Você pode. Talvez você não tenha dinheiro, mas você pode orar por aquela pessoa. Você pode estar próximo dela. Você pode acompanhar ela. Você pode chorar junto com ela. Você pode sorrir junto com ela. Através dos seus conhecimentos e dos seus relacionamentos, você indiretamente também pode ajudar aquela pessoa na situação ao qual ela está passando. Então você pode. Porém, nós estudamos às quarta-feiras a visão da igreja multiplicadora e vimos que por vezes existe um abismo em saber e fazer. Às vezes existe um abismo em eu saber que posso ajudar e agir de compaixão e apenas eu olhar e dizer: poxa, seria tão bom se isso fosse diferente. Mas isso não me move. Eu continuo, como foi dito hoje pelo diácono Marcos, na aula da Escola Bíblica Discipuladora, sentados, salvos e satisfeitos. Amados, a compaixão é um atributo de Deus e é uma característica que Ele espera ser repetida em nós. Em várias passagens das Sagradas Escrituras é enfatizado a importância da compaixão. Em Mateus 9:36, Jesus demonstrou compaixão pelas multidões, quando viu que estavam cansadas, aflitas, pois Ele as considerava como ovelhas sem pastor. Em João capítulo 11, versículo 35, Jesus derrama lágrimas por Maria e Marta, quando seu irmão Lázaro morreu. Jesus, nesses 2 momentos, ele teve íntima compaixão. Ele sentiu a dor daquelas pessoas e se moveu para tentar solucionar aquilo. A primeira passagem lida, multiplicação de pães e peixes. A segunda passagem, ressurreição de Lázaro, 4 dias de morto. A graça de Deus é vista como um presente que não merecemos, mas pelo seu amor Ele nos dá. Romanos, ele diz que Deus prova o seu amor para conosco enquanto deu Cristo Jesus por nós, enquanto éramos ainda pecadores. Cristo não veio porque nós éramos justos. Cristo veio porque precisaríamos ser justificados pela morte dele, pelo sacrifício dele. Amados, a graça ela é descrita como algo que não se pode conquistar pelas nossas próprias obras, força, mas é recebido através da fé em Cristo Jesus. Na Bíblia nós vemos a graça muitas vezes associada à bondade, misericórdia, amor de Deus. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, diz que por meio da graça, ou pela graça, sois salvos. Isso não vem, é dom de Deus. Não vem pelas obras, por quê? Então, compaixão e graça, dando uma definição, nós teríamos que compaixão é a ação da graça de Deus por meio de nós, pobres pecadores. A graça de Deus como um favor imerecido é transmitida através da compaixão por mim e por você. Se nos deixarmos ser usados por Deus, estaremos aplicando compaixão e graça na vida de nossos irmãos.
Uma passagem que mostra como podemos ser agentes da graça de Deus, levando compaixão na vida das pessoas, se encontra em Lucas, capítulo 10, versos do 25 ao 37. Nesse texto, nós vamos ver como a graça, o favor imerecido de Deus, é atribuído através da compaixão de servos que ouvem a voz do sumo pastor, do excelente pastor, do perfeito pastor, e seguem amando outras vidas. Lucas, capítulo 10, versos do 25 ao 37. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: o que diz a lei de Moisés? E como você a entende? O homem respondeu: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento ou força, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Está correto, disse Jesus, faça isso e você viverá. O homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e o espancaram, e deixaram quase morto à beira da estrada. Por um acaso, descia ali um sacerdote. Quando viu o homem caído, atravessou para o outro lado da estrada. Um levita fazia o mesmo caminho, e viu o homem caído, mas também atravessou e passou longe. Então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Foi até ele, tratou os seus ferimentos com óleo e vinho, e os enfaixou. Depois colocou o homem em seu jumento e levou-o a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem. Se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença quando voltar. Qual desses 3 você diria que foi próximo do homem atacado pelos bandidos? Perguntou Jesus. O especialista da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: então vá e faça o mesmo. Feche seus olhos, curve sua cabeça e não feche a sua Bíblia. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, Pai, com o teu corpo. Os filhos que o Senhor escolheu para estar aqui conosco, Pai. Assim também, obrigado, Pai, por o Senhor privilegiar pessoas que ainda irão assistir ou que neste momento estão assistindo essa transmissão por esse equipamento de mídia, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor é. E muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, atingir os nossos corações. Obrigado por o Senhor usar pessoas para agir de compaixão para cada um de nós, Pai. Que esta palavra esteja sendo fixada, cravada, gravada nos nossos corações. E que ao sair deste recinto, ao sair deste templo, ao sair deste local, nós venhamos a praticar, nós venhamos a agir, nós venhamos a nos mover, Pai, em prol do teu reino, para que o teu nome seja exaltado, para que todo joelho se dobre ao ouvir o teu santo nome, e que toda língua confesse que só Jesus é o Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, em nome de Jesus, amém. Queridos, o texto lido, ele traz algumas verdades de maneira inicial, à guisa de introdução, do versículo
25 até o versículo 28, nós vamos ter informações interessantes e nós vamos poder estar trabalhando no nosso dia a dia, tendo atenção no nosso dia a dia, vendo o que Cristo tem a falar para nós através das Sagradas Escrituras. Esse texto, ele traz algumas verdades. A primeira está logo no início, no versículo 25. A primeira verdade que nós identificamos nesse versículo é que depois de uma bênção, depois de tudo estar muito bem, depois de tudo estar tranquilo e favorável, Satanás está a postos para tirar a nossa paz. Depois de tudo estar bem, depois de tudo estar tranquilo, depois de tudo estar favorável, o inimigo ele está pronto para tirar a sua paz. Se nós formos ver o texto anterior, nós vamos ver que Jesus estava feliz, Jesus estava alegre. O texto diz que ele se moveu em espírito, e alguns textos, algumas traduções afirmam que ele estava saltando de alegria, porque os seus discípulos tinham retornado. Os 70 ao qual ele enviou tinham retornado, dizendo as grandes maravilhas, as grandes benfeitorias, as coisas que foram feitas através do nome de Cristo. E ele fica tão alegre que ele diz: bem-aventurado vocês que tiveram o privilégio de que muitos no passado não tiveram. Ele fica alegre, ele fica contente. Mas logo em seguida nós vemos alguém se levantando, querendo pegar Jesus. Nós vemos alguém se levantando, sendo usado para pegar Jesus em alguma falha. É quando o especialista na lei, ele se levanta para pôr Jesus à prova, com esta pergunta: mestre, o que preciso para fazer? O que preciso fazer para herdar a vida eterna? Amados, muitas vezes nós estamos tranquilos, está tudo muito bom, está tudo muito bem, está tudo favorável. Mas através da palavra de Deus, nós vemos que aquele que está para nos acusar, ele não dorme, ele não cochila, ele está o tempo todo como um leão. Estávamos assistindo Iliane, eu, Josué e Caleb. Eu não sei como Josué estava deixando nós assistirmos, mas foi uma dádiva de Deus nesse dia. Um documentário falando sobre a vida animal, e nós estávamos vendo o leão. E o leão estava com a sua prole toda ali, estava olhando uma manada de búfalos. Cada um búfalo, olha, mais forte do que o outro. E ele observando. E eis que tinha um búfalo distante da manada. Aquele búfalo, ele estava um pouco afastado. E aí os leões começaram uma investida, arrodeando ele de longe, e ele foi se afastando, e ele foi se afastando, e ele foi se afastando. E teve uma hora que eu dei uma pausa, e eu disse: Willy, olha para ali. Tinha uma foto panorâmica, a manada, ela estava a cerca de 1 quilômetro já na frente, e o búfalo estava sozinho. Detalhe, esse búfalo era um búfalo adulto, forte, sem estar com alguma doença aparente, né? Claro. Mas ele estava longe da manada. E aqueles leões, eles começam a infringir ataques. Foram todos de uma vez? Os amados imaginam? Não. Foi uma, aí deu uma bucanhada no mocotó, aí foi outra, e pegou aqui na titela, e vai outra, e vai outra, e vai outra. Quando ele está mais cansado, aí vai todo mundo em cima. E ali finaliza. Queridos, o que eu quero trazer, ou o que o Espírito quer trazer para os amados irmãos? Em momento de alegria, de tranquilidade, de paz, nós ficamos fortinhos, nós ficamos firmes e juntos.
para que no momento de dificuldade, de adversidade, nós possamos, como Paulo orienta, resistir ao maligno. Não é brigar com ele, é resistir. O nosso Senhor Jesus Cristo, ele estava feliz, alegre, contente. Tudo tinha dado certo. Ele tinha conferido o poder aos seus discípulos. Eles tinham ido fazer a missão tinha sido ótima, perfeita, extraordinária. Todo mundo estava empolgado. Mas é neste momento que às vezes nós somos atingidos. Então, queridos, fica atento. Preste atenção se você está distante da manada. Preste atenção o quanto você tem se afastado daquele rebanho que o Espírito Santo guiou você. E não importa o quão você se ache forte, em um momento você pode cair. Ouça a voz do Espírito e não a minha. No versículo 26, existe uma coisa bem interessante, e estávamos falando sobre isso na nossa última aula do curso de teologia que ocorreu ontem. E tem algo bem interessante, que Jesus responde à pergunta capciosa daquele sábio, daquele mestre da lei. E Jesus responde: o que diz a lei de Moisés? E como você a entende? Como você a interpreta? O segundo ponto que nós vemos nessa introdução do texto é que nós precisamos estar atentos aos olhos que temos usado para ler a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos quais são os óculos que nós estamos colocando para interpretar aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Amados, é bem interessante porque na resposta de Cristo, nós vemos que precisamos avaliar como estamos entendendo aquilo que lemos, ouvimos. Muitas vezes estamos ouvindo, estamos lendo algo e estamos interpretando de maneira equivocada. Muitas vezes torcendo, espremendo a palavra para fundamentar aquilo que eu quero ou aquilo que eu penso. Utilizamos a palavra de Deus para embasar muitas vezes os nossos pensamentos e não os pensamentos de Deus. Amados, a pergunta de Jesus ela é bem interessante, porque ele é bem claro que ele diz: como você entende? Ele pergunta o que a lei diz, certo? E ele pergunta como entendemos. Estávamos aqui ontem lembrando de uma cena que passou até num jornal, em que uma pessoa intitulada como um líder religioso utilizou um texto das Sagradas Escrituras para validar uma atitude que ele estava tendo, chamada de poligamia, onde ele pega o texto de Oséias, quando Oséias fala vai, pega a mulher adúltera e casa com ela. Não é assim o texto? Quando a pessoa lê, ele lê vai, pega a mulher e adultera. E aí o entrevistador olha para ele e diz: querido, você interpretou de maneira errada. Você leu o texto, mas você entendeu com os seus óculos. Essa palavra que está aqui não é adúltera e não adultera. E ele se bananou-se todinho e não conseguiu responder. Como você tem lido e como você tem entendido aquilo que Cristo tem passado ao seu coração através das suas leituras devocionais e através daquilo que você se alimenta, como louvor, pregação, estudo bíblico? Como você tem retido toda essa situação? Amados, versículo 27 e 28
é bem interessante, porque o homem responde: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. E Jesus afirma: está correto, vá e faça isso. O que é que nós vemos aqui? Que a teoria para a vida eterna nós já temos. O que é que precisamos? Praticar. Jesus, ele olha e diz: você está certo, você leu bem, você entendeu bem, agora vá e faça o mesmo. Pode ir. E todos os dias Cristo está dizendo isso aos nossos corações: você já sabe o que fazer, vá e faça. Coloque em prática tudo aquilo que eu te ensinei. Coloque em prática tudo aquilo que eu tenho afirmado por você ou a você durante anos e anos e anos e anos. O que esperar? O que aguardar? Mais uma mensagem? Mais um louvor? Mais um texto? Porém, o cão não desiste de maneira fácil não, meu irmão. No versículo 29, o homem, porém, querendo justificar suas ações, perguntou a Jesus: e quem é meu próximo? Quando o texto fala que ele quer justificar as ações, o que ele queria afirmar ao final desse diálogo é o seguinte: eu tenho feito tudo isso, assim como o jovem rico fez. Ele imaginou que Jesus diria: é para você amar o seu irmão, aquele da igreja. É para você amar o seu irmão, aquele que canta no louvor com você, aquele que senta do seu lado do banco. É para você amar apenas os que estão próximos à sua família. É para você amar apenas por vezes os que estão na sua casa. E aí Jesus começa a contar uma historinha. Jesus começa a contar uma historinha para mostrar que o próximo que aquela pessoa estava imaginando não estava tão próximo a ele. Que o próximo que aquela pessoa queria se auto-justificar, dizendo: isto eu já faço. Não foi assim com o jovem rico? Ele afirmou isso ou não? E aí a segunda pergunta, ou a segunda afirmação que Cristo faz é: vai, está certo. Estou vendo que você tem feito isso, observado a lei desde quando era jovem, desde quando era moço. Vende tudo que tem e dá aos pobres. Amados, neste momento, de fato, entramos na compaixão e graça, rompendo paradigmas, para sermos usados como meio da graça de Cristo na vida daqueles que o Senhor escolheu. O Senhor escolheu pessoas para que você esteja agindo de compaixão na vida delas. Se elas ainda não estão na sua alça de mira, é porque ainda você não tirou o óculos embaçado e colocou o óculos nítido, limpo. Porque Cristo tem guiado pessoas para que você use da compaixão que Ele teve contigo e comigo para abençoar outras vidas. Amados, no versículo 30, Cristo começa a narrativa demonstrando a graça de Deus. Graça, pastor? Sim. O texto diz: Jesus respondeu com uma história. Certo homem descia de Jerusalém a Jericó, quando foi atacado por bandidos. Eles lhe tiraram as roupas e espancaram, e deixaram quase morto à beira da estrada. Amados, esta estrada que ligava Jerusalém a Jericó era um trajeto muito perigoso. Era um lugar que, quando as pessoas passavam, elas não transitavam só. Elas andavam em grupos, porque existiam muitos saqueadores. Existiam trechos onde
haviam soldados romanos para proteger aquelas pessoas. Mas também existiam lugares que não tinha guarnição suficiente. Às vezes a gente imagina que isso só acontece nos dias de hoje, né? Nós não temos policiamento suficiente para trazer segurança à população. Nos tempos de Cristo também não tinha. A guarnição não era suficiente para cobrir todo o perímetro. Então, aquela pessoa, ela sabia que não poderia passar por ali só. E é interessante que aí nós podemos ver muitas pessoas fazendo o seguinte relato, vendo aquela situação: eu não disse a você? Eu não falei a você que não era para ir por ali? Eu te avisei. Eu sabia que ia dar errado. Você não obedeceu. Você não ouviu. Está vendo? Por isso que aconteceu. Mas é interessante, porque nós vemos que, e aprendemos sobre graça, que ela é um favor que nós não merecemos. Logo, aquele seria alvo da graça de Deus, através da compaixão, do que se deixasse usar. Cristo, Ele utiliza da sua graça, não apontando o dedo, não encarcando na ferida, porque a graça é um favor imerecido. Humanamente falando, o que é que aquela pessoa, infelizmente, naquele momento, ela buscou aquilo? É como eu digo para Cleito: Cleito, não vai por aquela estrada não, porque está cheia de buraco. O meu outro amigo Cleito ali, tem um bocado de Cleito aqui hoje, conversando com eles: como é que tá as estradas por aí afora? Tudo esburacada, parece Sorrisal. Aí ele me dá essa informação, aí eu chego para o outro, Cleito também, e digo: olha, não vai por aquele lugar não, porque aquilo ali está todo esburacado, está muito ruim. Mas ele não escuta. Ele vai pelo buraco, no primeiro buraco que ele cai, estoura rolamento, pneu, quebra a roda, dá tudo. Mereceu? Mas a graça é um favor imerecido. A graça de Cristo, onde o ser humano vai apontar, Cristo vai estender a mão. Quando o ser humano vai desviar o olhar, Cristo vai olhar mais compenetrado aquela pessoa. Quem vai ser o agente da graça de Deus na vida deste homem? Nós temos alguns candidatos. No versículo 31 e no versículo 32, nós vemos os dois primeiros. Primeiro, um sacerdote, e segundo, um levita. O sacerdote era alguém que está habituado a levar a Deus as necessidades do povo. O sacerdote era aquele que estava ali pronto para levar a Deus toda a necessidade daquele povo. Tudo que o povo estava precisando, todas as angústias, todos os medos, todas as incertezas. E é interessante que este sacerdote, ao ver aquele homem necessitado, ele vai e ajuda ele, e age de compaixão na vida dele. Não é assim que acontece? Não, eu não acredito. Mas tem um segundo candidato, o levita. Com o levita vai ser diferente. Ele está sempre ali no templo, servindo a Deus. Uma pessoa separada, alguém que está ali exclusivamente para o serviço do Senhor. Ao ver alguém passando por perto, ele vai ser agente da compaixão de Deus para aquela pessoa. É isso que ocorre? Amados, tem algo bem interessante nesses dois versículos. Nesses dois versículos são usados a mesma palavra, chamada no grego antiparechomai, que significa passando distante. Nos dois versículos nós vemos a mesma palavra, passando
distante. Mas o fantástico disso é o tempo verbal que está essa palavra. Nós temos no português tempos verbais, minhas professoras de plantão: passado, presente e futuro. São os tempos verbais existentes para nós. Tem pretérito, não sei o que, mas a base: passado, presente e futuro. Porém, no texto grego, existe um tempo verbal chamado aoristo. O que é isso? É bem extraordinário. O aoristo, ele significa uma ação contínua no presente, no passado e no futuro. Ou seja, ainda existem sacerdotes e levitas que, ao ver alguém caído, afirma: eu não disse, eu não avisei, não me ouviu, sabia que ia dar errado, e passa distante, deixando aquela pessoa à própria sorte. Ainda nos dias de hoje, quem são os sacerdotes e os levitas atuais? Quem são os sacerdotes e os levitas atuais? Quem são os sacerdotes e levitas atuais? Quem, Cleiton? Todos nós. Todos nós. Por quê? Aquilo que ficava atrás do templo foi o quê? Aquilo que ficava aqui na parte de trás, rasgado. O véu, ele foi rasgado. Não existem mais sacerdotes e levitas. Existem o povo de Deus, aqueles que receberam o Espírito Santo de Cristo, para, ao ver uma situação dessa, não passar distante. Porém, estamos esquecendo de um outro candidato, correndo pela beirada, é o chamado cavalo paraguaio. Ninguém dá nada por ele. No versículo 33, e diz: então veio um samaritano, e ao ver o homem, teve compaixão dele. Quem era essa pessoa? Quem era o samaritano? Um renegado, impuro, excluído. Porém, esse renegado, impuro, excluído, permitiu-se ser usado pela graça de Deus, exercendo assim a compaixão por aquele homem caído. Queridos, deixa eu te falar uma coisa. A palavra original que foi traduzida para esta versão, para compaixão, é uma palavra bem grande, chamada esplanizomai, que tem por definição compadeceu-se. Sabe qual é o tempo verbal dessa palavra? O aoristo. Sabe por quê? Porque ainda hoje, graças a Deus, em nome de Jesus, ainda existem pessoas como o samaritano, que agem de compaixão e graça na vida daqueles que o Pai os guia, fazendo o que o texto do versículo 34 ao versículo 35 afirma: foi até ele, tratou seus ferimentos com óleo e vinho, os enfaixou, depois colocou o homem em seu jumento e levou a uma hospedaria, onde cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 moedas de prata ao dono da hospedaria e disse: cuide deste homem, se você precisar gastar mais com ele, eu lhe pagarei a diferença. A pergunta que fica nos nossos corações é: qual desses candidatos nós somos? Qual desses candidatos você e eu temos sido? Qual desses candidatos o nosso coração tem buscado ser?
Aquele que continuamente, diariamente, freneticamente tem passado distante e se preocupado, como um ditado que tem aí fora, que diz que farinha pouca, meu pirão primeiro. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto os que estão bem coladinhos de mim, quinto, sexto eu. Ou nós temos agido como o samaritano, sem se importar quem é aquela pessoa, sem se importar se ela tomou a decisão errada ou não, apenas estendendo a mão. No verso 36 e 37, Jesus se vira para os que tinham perguntado a ele como ter a vida eterna e pergunta: qual desses três você diria que foi próximo ao homem atacado pelos bandidos? O especialista respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse: que possamos dizer em nosso coração, para nós, não para quem está do nosso lado, não para quem está na nossa frente, não para quem está atrás de nós. Vamos fazer o mesmo. Vamos agir de compaixão e graça na vida daquelas pessoas que o Espírito Santo tem trazido à nossa vida. Quem somos eu e você nessa história? Você é o homem que estava caído? Tenha certeza que Cristo vai usar pessoas para te levantar, curar tuas feridas e te dar a oportunidade de ter uma nova trajetória. Confia naqueles que Cristo envia para te ajudar. Você é um levita e um sacerdote. Cristo te dá uma oportunidade. Assim como deu lá atrás para mudar o mundo, mudando primeiro a minha mente. Cristo lhe dá uma oportunidade hoje de renovar a nossa mente. Se agarre com essa chance que Cristo te dá e exerça também a graça dele para conosco. Se você é o samaritano, aquele ao qual ninguém dá nada, mas que tem um coração humilde e quebrantado, que não se limita perante a ordem de Deus em ser uma bênção a todo aquele que o Espírito Santo guiar, exercendo de compaixão e graça, prossiga nesse caminho. Muitas dificuldades virão, muitos empecilhos irão acontecer, muitas coisas vão estar sendo utilizadas para tirar você deste foco, deste caminho. Amados, que possamos ser usados por Deus todos os dias, para deixarmos por vezes as 99 e encontrar aquela que se perdeu, encontrar aquela que está desgarrada, encontrar aquela que, diferente das 99 que estão bem cuidadas, alimentadas, protegidas, servidas, ela está talvez num aprisco, num risco iminente de cair e morrer. Amados, essa ovelha que se perdeu por vezes, ela não se perdeu por suas próprias escolhas. Às vezes ela caiu em uma armadilha, em uma situação difícil. Que nós estejamos ali para exercer a compaixão e a graça na vida dela, assim como exerceram na sua, assim como exerceram na minha. Eu sou fruto dessa compaixão e graça. Foi esse ousado amor de Deus que me fez estar aqui hoje. Relatei aqui na escola bíblica discipuladora, quando me foi perguntado quem é Deus para mim, e eu disse que Deus é aquele que muda as profecias de que esse que vos fala não passaria dos 13 anos, e hoje eu estou aqui. E Orandi disse: cuidado que pode ser 31. Eu digo: já passei também, graças a Deus.
Amados, esse ousado amor de Deus que me fez estar aqui hoje, por muitas vezes, inimigo de Deus eu fui, mas a compaixão e a graça dele me alcançou. E através desse ousado amor, é que vamos levar essa compaixão na vida de outras pessoas, para a vida de outras pessoas. Amados, permitam-se ser usados por Deus nesse processo de oração, de evangelização discipuladora, de plantação de igrejas, de formação de líderes e de compaixão e graça. Porque esta graça que te alcançou, essa compaixão que chegou até você, outras pessoas estão aí esperando. E ela tem que ser levada por mim e por você.